Clara e Pedro em Tem Gatinhos na Fazenda. Texto e narração, Ana Luísa. Numa certa manhã na fazenda, Clara estava bem distraída brincando com seu irmão Pedro, quando Du, o caseiro da fazenda, gritou seus nomes lá de longe. Clara, Pedro. Olha o que eu achei enquanto estava buscando o gado, olha! Correram até lá na casa de Du e viram 5 filhotinhos de gato, pequenininhos ainda, um cinza, 3 meio alaranjados e um manchado de preto, marrom e branco. De onde surgiram esses gatinhos? Perguntou a Clara. E logo Du disse: Foi de uma gata que tinha parido aqui no galpão, Clara, e depois levou seus filhotes para o meio do mato para que aprendessem a caçar. Mas aí eles se perderam da mãe e ficaram perdidos por lá por uma semana. Hoje eu saí a cavalo para buscar o gado e por acaso eu passei perto do canavial, quando ouvi uns miados. Desci do cavalo e me aproximei. Estavam todos juntinhos e logo correram para perto de mim. Carreguei todos com bastante cuidado e trouxe para cá. Achei que vocês fossem gostar. Olha só, são 2 gatinhas e 3 gatinhos. Os gatinhos estavam numa correria danada, para lá e para cá. Miavam e batiam suas patinhas e pulavam uns nos outros. Ah, já gostei deles, disse o Pedro dando gargalhadas. Olha que tanto de bagunça que eles fazem! E deu muita risada. Clara e Pedro levaram os gatinhos para a varanda da casa deles, arrumaram 2 vasilhinhas e colocaram leite em uma e água noutra. Eles pareciam estar esfomeados, porque lamberam tudo muito rapidinho. Assim que ficaram com a barriguinha cheia, foram andando e se encostando em Clara e Pedro. Acho que eles estão querendo carinho, disse a Clara. Pois eu acho que estão querendo é brincar com a gente, falou Pedro. Os 2 observaram tudo muito atentos e aproveitavam para fazer muitos carinhos nos gatinhos, que até deitavam no chão com as patinhas para cima, querendo mais e mais carinhos. Os gatinhos eram muito sapecas. Corriam uns atrás dos outros, davam pulos altos, subiam nas árvores e rolavam na grama, fazendo Clara e Pedro darem gargalhadas ao verem aquela folia. Uma semana antes de Du achar os gatinhos, Cris, uma cachorra pitbull da fazenda, tinha tido uma ninhada de 11 cachorrinhos. E para proteger seus filhotinhos, ela rosnava muito brava para qualquer um que chegasse perto deles. Numa certa manhã, Clara e Pedro sentiram a falta de um gatinho alaranjado. Procuraram por toda a casa, por todos os lugares do lado de fora da casa, no quiosque, perto da piscina, por todo o gramado, na horta de melões, na plantação de mamão. E nada. Chamaram muito e nada. Foram na casa de Du para saber se por acaso ele tinha visto o gatinho. Ele disse que não, mas que tinha ouvido um barulho vindo lá do galpão. Correram até lá e o gatinho estava tristinho num canto, molinho, parecendo doente. Descobriram que a Cris tinha avançado nele e mordido forte, porque ele tinha chegado perto de seus filhotes. Depois dessa mordida, o gatinho ficou muito fraquinho e não sobreviveu. Foi para o céu, virou uma estrelinha bem brilhante. Clara e Pedro ficaram muito tristes, mas a mamãe deles disse que essas coisas acontecem naturalmente com os animais. Eles são irracionais, não pensam como a gente. Disse que eles têm um instinto de sobrevivência e também um instinto de querer proteger seus filhotes. E para isso, eles avançam para atacar. Falou que nós, pessoas, porque pensamos e quando somos crescidos, sabemos que não se pode chegar perto de qualquer fêmea que tenha sido filhote, pois elas ficam bravas. Só que os gatinhos são pequenos, são irracionais e ainda não sabem se defender. Disse para eu e Pedro não ficarmos tristes e que devíamos lembrar que tinha mais 4 gatinhos lá fora para a gente cuidar, né?
e, bem animada, sugeriu que a gente arrumasse uns nomes bem legais para eles. Clara e Pedro adoraram a ideia e responderam mais que depressa que sim, isso mesmo, vamos arrumar nomes para eles. Então temos que achar nomes para 2 fêmeas e 2 machos, falou a Clara. Bom, disse o Pedro, deixa eu pensar. Eu acho que as fêmeas poderiam se chamar Maluca e Meleca. E dava muita risada. A Clara riu junto, mas não concordou e disse: Deixa de ser avacalhado, Pedro. Tem que ser nome bonitinho. Então, que tal Piolho e Carrapato para os machos? E dava mais e mais gargalhadas. Kkkk. Pedro, advertiu a Clara com a cara de brava, mas achando graça também. Que nomes mais esquisitos! Vamos pensar em outros. Surgiram muitas ideias e, ao final, decidiram que o gatinho cinza chamaria Bidu. O alaranjado macho seria Bugu, pois lembrava o cachorro amarelo da turma da Mônica. A fêmea alaranjada se chamaria Mexerica e a fêmea manchada de marrom, branco e preto seria Cacau. Pronto, todos tinham nomes bem bacanas agora. Todas as manhãs e às tardinhas eles cuidavam dos gatinhos, dando comida e água. Numa certa manhã, quando a Clara foi colocar a ração para eles, viu que um gato preto, já grande, com uma parte branca no peito, estava ali perto, querendo se aproximar. Ele parecia ressabiado, desconfiado. Ela o chamou baixinho e colocou um pouquinho de ração numa vasilhinha para ele. E aos poucos ele foi se aproximando, devagar, olhando, cheirou a ração e comeu. A Clara, então, passou a mão no seu pelo bem de mansinho e ele deixou. E já foi se aconchegando e se encostando nela, querendo mais e mais carinho. Ela, toda feliz, chamou Pedro e a mamãe para verem o novo gato que já se entrosava com os outros 4 gatinhos. A mãe da Clara disse que tinha visto esse gato na estrada, perto da porteira, enquanto fazia sua caminhada, e que não sabia que animal preto era aquele, pois estava um pouco longe, e quando ela deu uma corridinha para chegar mais perto, ele correu para mais longe e entrou na reserva de árvores. E ali ficou parado e assustado. Foi quando sua mãe viu que era um gato preto, esse mesmo que apareceu na varanda da casa deles. E ao chegar pertinho dele, já foi logo dizendo que ele era um gato imponente. Parecia um lorde, e por isso devia se chamar Lorde. Clara e Pedro já gostaram do nome e ficaram super empolgados, porque todos os gatinhos já estavam brincando com ele, e a partir desse dia ficaram sendo 5 amiguinhos gatinhos. Quando Clara sentava para fazer seus deveres de casa lá na área do quiosque, sempre vinha um gatinho sapeca, pulava no colo dela e dormia bem enroladinho e quentinho. A Clara adorava, é claro, e aproveitava para fazer um chameguinho neles. Durante o dia, eles brincavam muito e dormiam também. Quando chegava a noitinha, eles gostavam de caçar ratinhos, calangos, passarinhos e pererecas para comer. Eram muito espertos e conseguiam caçar direitinho. Depois, de madrugada ainda, eles voltavam e de manhã, ao ouvir o barulho de dentro de casa, sempre estavam ali na varanda miando e esperando a hora da comidinha. E também esperando os meninos para ganhar carinho e brincar com eles. Certa noite, os gatinhos saíram para o mato e, ao amanhecer, quando chegou a hora da ração, a Clara percebeu que a mexerica não estava ali. Chamou várias vezes, Xanim, Xanim, e nada de mexerica aparecer. Du disse para ela ficar despreocupada, que mais tarde ela voltaria. O dia foi passando e nada de ela aparecer. Anoiteceu e nada. Clara foi dormir preocupada e triste. Será que a mexerica não voltaria mais? Será que estava perdida no mato? Será que cobra picou e ela morreu? Eram muitas as perguntas na cabecinha dela, mas não tinha outra opção.
senão há de esperar para ver se de manhã ela estaria ali. Assim que acordou, correu lá fora. Os gatinhos ouviram o barulho da porta da cozinha e mais que depressa correram para esperar a comidinha. Menos a mexerica. A Clara chamou e chamou mais um tanto de vezes. Xanim, Xanim! Mas ela não apareceu. Estava muito triste, mas mesmo assim não perdia as esperanças de que ela voltaria. Quando ela foi tomar seu café da manhã, tomou uma decisão. Ia chamar o Igor, filho do Dudu, para andar pelos pastos a cavalo junto com ela e procurar a gatinha. Assim foi combinado, e logo depois do almoço eles montaram em seus cavalos e saíram à procura dela. Passaram a tarde toda andando pelos pastos e perto das reservas. De repente a Clara ouviu um miado e falou para o Igor prestar atenção. Acho que ela está bem pertinho, disse a Clara. Vamos para aquele lado, disse o Igor. O miado vem de lá. Foram cavalgando devagar e... Olha, disse a Clara, ela está ali atrás daquela moita. Quando chegaram pertinho, a gatinha se assustou com os cavalos e correu, fazendo com que Clara e Igor a perdessem de vista. A tardinha foi caindo e eles voltaram para casa antes que anoitecesse. Não tiveram sucesso nas buscas, mas mesmo assim a Clara estava feliz só por saber que ela estava viva. Em seu pensamento, ela ainda torcia para que Mexerica voltasse. E se não voltasse, ela faria uma outra expedição em busca da gatinha, só que dessa vez seria a pé. Mal amanheceu o dia e a Clara, a mamãe, junto com o Pedro, saíram a pé para a nova empreitada pelos pastos em busca da gatinha. Colocaram botas, boné e cada um levou sua mochila com uma garrafa de água dentro. Entre assovios e gritos chamando pela gatinha, Xanim, Xanim, foram andando, beirando a cerca perto do curral, desceram até a outra cerca que fazia divisa com a fazenda vizinha, continuaram pelos caminhos no meio do pasto, subiram na estradinha que margeava a reserva de árvores da fazenda, foram para o outro lado, perto do rio. Chamaram muitas vezes e nada. Estavam cansados e desanimados. O sol já estava bem quente e resolveram voltar para casa. Assim que chegaram em casa, Clara e Pedro almoçaram e depois foram direto brincar com os gatinhos que estavam lá. Embora estivessem tristes por não terem achado a mexerica, pelo menos tinham que se alegrar por todos os outros estarem ali e também porque eles sabiam que tinham feito tudo o que podiam para encontrá-la. A noitinha chegou e todos, bem cansados, foram deitar. Em sua cama, Clara continuava pensando na gatinha que ela tanto gostava e que saiu para caçar e não voltou. Pensou também em tudo o que ela tinha feito para encontrá-la. E em meio a tantos pensamentos, ela adormeceu e sonhou que sua mãe estava chamando. Clara, Clara, a mexerica está lá fora. Ela voltou, vem ver. E foi acordando, e logo percebeu que aquele sonho era, na verdade, o que realmente estava acontecendo e que ela ainda estava sonolenta e achava que estava sonhando. Mas não, a sua mãe estava ali parada na beira da sua cama, chamando para que ela fosse lá fora. Mais que depressa, ela correu para a varanda e viu que estavam ali Bidu, Bugu, Lorde, Cacau e Mexerica. Ela voltou, gritava a Clara. Que bom! Pedro também chegou correndo ao ouvir os gritos de alegria da Clara. Até os gatinhos sentiram falta da mexerica, porque ficaram se enroscando, se lambendo e fazendo carinhos nela. E depois foram correr, pular e brincar. Correram tanto que o Bidu nem viu que estava perto da piscina e caiu lá dentro. E eles riram demais. Clara e Pedro caíram na gargalhada. Rapidamente tiraram ele de lá, enxugaram no pano e deram risadas da baguncinha deles. Agora sim, tudo ali estava muito mais animado e divertido.